bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Júnior, tá? E a gente vai continuar aí as nossas aulinhas sobre carboidratos. Então, para quem não viu a parte 1 dessa aula, eu vou deixar para vocês o card por aqui, tá? Assim como também o card da playlist de bioquímica, que vai ter desde água, sais minerais, até todo o curso de bioquímica básica, para que vocês possam aí se capacitar, entender e estudar, tá? Então, na aula passada, a gente tinha falado já sobre monossacarídeos, mas é importante que a gente comece daqui, né? Eu falei para vocês como que diferenciar aldeído de cetona, para saber se ela é polihidroxaldeído ou polihidroxicetona, e também ensinei a vocês que eles podiam ser classificados levando em consideração a quantidade de carbonos. Agora, nós iremos classificá-los em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Então, os monossacarídeos são aqueles que vão apresentar de 3 a 7 carbonos na sua composição. Então, aqui a gente vai ter um exemplo, ó, que a gente vai ter 2, 3 carbonos, e aqui nós também teremos 3 carbonos, né? Então, eles vão ser monossacarídeos devido a isso. Aqui nós vamos ter também outros exemplos, que se a gente for contar, a gente vai ver que aqui nós vamos ter um total de 6 carbonos, e aqui nós vamos ter um total de 5 carbonos. Para mais detalhes sobre essa classificação, assistam a aula 1, porque eu ajudei vocês a classificar nessa aula anterior, tá certo? Mas aí, esses monossacarídeos, eles são super importantes, né? Porque nós vamos ter vários mono, dipolissacarídeos que são importantes do ponto de vista biológico, tá? Então, um tipo de monossacarídeo, na verdade dois, que são muito importantes que nós temos, é justamente a ribose e a desoxirribose. Essa ribose e essa desoxirribose, elas vão ter como característica, né, serem compostos ali por 5 carbonos, tá? Desculpa a nossa composição. Então, 2, 3, 4 e 5. Então, nós vamos ter 5 carbonos na desoxirribose, assim como também nós vamos ter 5 carbonos na ribose. E como a gente aprendeu na aula passada, se eu tenho 5 carbonos, eu posso classificar como monossacarídeo, né? Porque tem de 3 a 7. E também posso classificar como pentose, porque eu vou ter 5 carbonos na composição. Tá certo? Então, a ribose, pessoal, ela vai ser muito importante porque ela vai ser o açúcar que vai estar presente na composição do nosso RNA. A gente vai ter uma aulinha só sobre ácidos nucleicos, mas é importante que a gente entenda que o RNA ele vai ser utilizado para permitir com que a gente tenha a expressão de proteínas, a expressão de genes, o transporte de informações. Então, para a gente é imprescindível que nós tenhamos essa ribose, né, para poder produzir esse RNA. E a desoxirribose, ela vai ser a pentose, ela vai ser o açúcar que vai estar presente ali na composição do DNA, que é justamente, né, o nosso material genético, onde guarda-se todas as informações que são imprescindíveis, tanto para a nossa expressão fenotípica, né, como para a questão também da adaptabilidade a esse meio que nós vivemos. Então, esses dois monossacarídeos são super importantes da gente ter eles na ponta da língua. Então, a gente tem que saber que ribose e desoxirribose são monossacarídeos, que são pentoses, e também que a ribose ela vai compor RNA e a desoxirribose vai compor o DNA. Outros monossacarídeos importantes que nós vamos ter. Nós vamos ter aqui a glicose, né, que ela pode ser, por exemplo, encontrada no mel. Quando a gente conta, ela vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se ela vai ter 6 carbonos, ela vai ser um tipo de hexose, tá certo? Então, a glicose, ela vai ser um tipo de hexose. E aí, professor, ela vai ser aldeído ou ela vai ser cetona? Quando a gente transcreve, a gente vê que a gente vai ter carbono ligado a carbono, né? Então, eu vou ter carbono ligado a carbono. Vou ter carbono também ligado a oxigênio, né? Que vai estar ligado a esse oxigênio de forma dupla e ligado a um hidrogênio. E a gente aprendeu que quando eu tenho um carbono ligado duplamente ao oxigênio, eu vou ter uma carbonila. E que quando essa carbonila, esse carbono da carbonila, na verdade,
está ligado a um hidrogênio e a um carbono, eu vou ter um aldeído. Então, aqui eu vou ter um polidroxialdeído, como a gente já aprendeu na nossa aulinha passada. Um outro exemplo que a gente vai ter vai ser a frutose, né? Que a gente encontra em vegetais e encontra também em frutas. A frutose vai ser o quê, professor? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ela vai ter seis carbonos também na sua composição. Então, ela vai ser uma hexose, tá? Hexose, assim como a glicose. E ela vai ser aldeído ou ela vai ser cetona. Quando a gente localiza o carbono ligado duplamente ao oxigênio, ou seja, a carbonila, a gente vê que esse carbono ele vai estar ligado a um outro carbono, né? E ligado ainda a um outro carbono. Então, quando eu tenho o carbono ligado duplamente ao oxigênio e a mais dois carbonos, eu vou ter a presença de uma cetona. Então, vai ser uma polidroxicetona, tá? Eu vou botar aqui o A de polidroxialdeído e aqui o C para indicar polidroxicetona para vocês anotarem aí no caderninho de vocês. Uma outra situação que a gente vai ter é a galactose. Então, a galactose, né, ela vai ser um monossacarídeo também. Por quê? Porque ela vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. E a gente viu que de 3 a 7 eu tenho um monossacarídeo. Essa galactose, assim como a glicose, ela vai ter o carbono ligado a outro carbono, ó, como a gente tem aqui. Vai ter o carbono ligado duplamente ao oxigênio e ainda esse carbono ligado de forma simples ao hidrogênio. O que significa dizer que, nesse caso, eu também vou ter a presença de um aldeído. Então, a galactose é um tipo de monossacarídeo que vai ser encontrado no leite, né, e também nos seus derivados, e que ela vai ter como característica ser um polidroxialdeído. Certo, pessoal? Então, eles são muito importantes também da gente ter na pontinha da língua, porque eles aparecem muito aí em questão de vestibular. Uma situação também bem interessante que a gente tem em relação aos monossacarídeos é que esses monossacarídeos eles podem se ligar entre si, eles podem se unir. Ou seja, eu tenho ali um carboidrato de 3 a 7 carbonos e tenho outro carboidrato de 3 a 7 carbonos. Eles vão e conseguem fazer esse processo de ligação. Para que esse processo de ligação aconteça, eu vou ter que ter um tipo de ligação química, que a gente vai chamar de ligação glicosídica. É muito fácil a gente memorizar, né? Até porque essa ligação glicosídica, aliás, o nome glico, né, vai lembrar a glicose, vai lembrar açúcar para a gente. Então, a gente vai lembrar que vai ser referente aos carboidratos por causa desse termo glico. Então, a ligação glicosídica, ela vai permitir a união aqui de duas moléculas de monossacarídeos, como a gente pode observar. Então, a gente vai ter a galactose aqui, e aqui a gente vai ter a glicose. Nessa imagem, ela está mais legal, tá? Está mais legal para a gente entender. Então, eu entendi que o monossacarídeo tem de 3 a 7 carbonos. E eu entendi que esses monossacarídeos eles podem se ligar entre si por meio de ligação glicosídica, né? Então, o que a gente tem que entender? Que quando eu tenho uma união de dois monossacarídeos, ou seja, quando esses monossacarídeos fazem essa ligação glicosídica, eu não tenho mais monossacarídeo, eu vou ter agora disacarídeo. Porque justamente eu tive ali a união de dois monossacarídeos. Vejam que legal essa união desses monossacarídeos. Vou apagar aqui para vocês verem. Percebam que eu tenho esse monossacarídeo aqui e tenho esse outro monossacarídeo aqui. O que é que vai acontecer? Para ter a união entre eles, um vai se ligar ao carbono 1 e o outro vai se ligar ao carbono 4. Para que isso aconteça, ó, eu vou ter a perda de uma molécula de água. Por quê? Porque o OH sai e sai esse hidrogênio daqui. Então, OH mais hidrogênio, desculpando a letra, tá, pessoal? Não tenho aquelas mesinhas para me ajudar. Então, quando eu tenho OH e H, né, ou seja, hidroxila e hidrogênio, o que é que vai acontecer? Eu acabo tendo a liberação de moléculas de água. Então, eu posso concluir que a ligação glicosídica, ou seja, a ligação entre monossacarídeos, sempre vai fazer com que ocorra a saída de uma molécula de água. Quando essa molécula de água sai, é que eu vou ter, de fato, a união propriamente dita por meio dessa ligação. E aí, um termo muito importante que a gente tem que ter em mente.
nós temos um termo que nós chamamos de síntese por desidratação. E o que seria isso, professor? Síntese é a produção de alguma coisa, então produzir algo. E desidratação seria justamente a perda de uma molécula de água. Então aqui eu tive uma síntese por desidratação, justamente por quê? Porque eu sintetizei alguma coisa e para sintetizar essa coisa eu tive a perda de molécula de água, entendem? Então sempre que eu tenho o surgimento de uma ligação glicosídica, eu sempre vou ter síntese de alguma coisa. E essa síntese ela sempre vai culminar, ela sempre vai ocasionar, ela sempre vai gerar a perda de uma molécula de água. Então é muito importante que a gente tenha noção dessa característica. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos muito importantes de sacarídeos, né? Então aqui, ó, nós vamos ter, por exemplo, a lactose. A lactose, pessoal, ela vai ser a união entre o monossacarídeo glicose e o monossacarídeo galactose. Então, quando elas se unem, elas vão formar um disacarídeo que nós vamos chamar de lactose. Já quando eu tenho a união do monossacarídeo glicose com o monossacarídeo frutose, nós vamos ter a formação do disacarídeo sacarose. E quando eu tenho a união de duas moléculas do monossacarídeo glicose, eu vou ter a formação da chamada maltose. Então perceba que os disacarídeos, eles vão ser oriundos, eles vão ser originários, eles vão surgir sempre que eu tiver a união aí de dois monossacarídeos, tá? Uma outra classificação que eu vou ter, além de monossacarídeo, que é de 3 a 7 carbonos, disacarídeo, que seria a união de dois monossacarídeos, eu ainda vou ter os chamados polissacarídeos. Os polissacarídeos, eles são aqueles que vão ter a união de mais de 12 unidades de monossacarídeos. Então, são moléculas muito grandes, né? Porque realmente eu vou ter que unir muito monossacarídeo nesse processo. Alguns livros, alguns autores também trazem outra classificação, que seriam os oligosacarídeos. Só como curiosidade, mas quem quiser anotar não tem problema. Os oligosacarídeos são aqueles que vão ter de 3 a 12 unidades de monossacarídeos. Então, nós também podemos ter esse tipo de classificação, tá? Mas retornando aos polissacarídeos, o que é que eu tenho que saber deles? Eu tenho que saber que os polissacarídeos vão ser formados pela união de mais de 12 unidades de monossacarídeos. E que eu tenho vários exemplos que são muito importantes. Um exemplo que a gente vai ter, que a gente tem que ter na cabeça, é o glicogênio. O glicogênio, pessoal, ele é formado pela união de polímeros de glicose. Ou seja, eu ligo uma glicose, outra glicose, outra glicose, outra glicose e vou unindo, né? Até ter no mínimo ali 13 glicoses. Ou seja, 13 monossacarídeos. Então, essa junção de várias moléculas de glicose vão formar esse glicogênio. E qual que é a função do glicogênio? O glicogênio vai ser a principal reserva energética animal, né? Por quê? Porque os animais, nós animais, acabamos sempre utilizando os carboidratos como a nossa primeira fonte energética. Então, o corpo, com o intuito de, quando passarmos muitas horas sem comer, a gente possa ter acesso rápido a um tipo de energia, acaba unindo essas moléculas de glicose como glicogênio e armazena. Então, essas moléculas de glicose, elas vão ficar, de glicogênio, elas irão ficar armazenadas no fígado, tá? Então, elas vão estar armazenadas lá no fígado e quando a gente passa algumas horas sem comer, esse glicogênio ele vai sendo quebrado. Então, eu pego aquele monte de glicose e vou quebrando um por um e o meu corpo vai utilizando ali com finalidades energéticas, com o intuito de permitir o funcionamento normal, né, do meu corpo. E aí, essa glicose, esse glicogênio, pessoal, ele fica disponível ali em até 16 horas, 18 horas. Vai depender muito da pessoa e também do livro, né? Tem livros que falam que com 12 horas algumas pessoas já não têm mais glicogênio. Outros falam que a maioria das pessoas consegue entre 16 e 18 horas. Então vai depender muito, né, do indivíduo e também até mesmo do autor para a gente ter uma informação mais precisa. E aí, esse glicogênio, além de ficar presente no fígado, ele também vai ser estocado em algumas quantidades lá no tecido muscular, tá? Então, sempre que a gente faz exercício, né, físico, ou que a gente caminha, enfim, quando a gente se move de certa forma,
a gente vai ter que ter energia disponível para poder trabalhar, né? Para poder fazer aquela situação. E aí, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter, nesse tecido muscular, a presença de glicose, de glicogênio, que ela acaba sendo utilizada de forma muito rápida, certo? E aí, nós vamos ter também algumas situações que são importantes da gente entender. Professor, existe algum hormônio, existe alguma coisa que vai dizer, corpo, libere glicogênio? Temos. Temos sim, tá? Quando a gente fala de fígado, o que é que vai acontecer? Quando eu tenho pouca glicose na minha corrente sanguínea, as nossas células do pâncreas vão produzir um hormôniozinho chamado de glucagon. Então, é muito importante vocês anotarem glucagon. Quando o corpo está com pouca glicose, o próprio corpo detecta, né, e o pâncreas produz o glucagon. O que é que o glucagon faz? O glucagon, ele vai dizer para o fígado, quebre o glicogênio em glicose para suprir a necessidade energética desse organismo. Então, quando nós temos pouca glicose, o corpo produz glucagon e o glucagon ele vai permitir que esse glicogênio comece a ser utilizado. Já no tecido muscular, nós já vamos ter a presença ali de outros hormônios, que no caso seria basicamente, né, a própria adrenalina, né? Ela vai permitir com que haja uma quebra maior desse glicogênio que está presente ali no músculo. E aí, só por curiosidade também, o glicogênio também vai ser a principal reserva, né? A principal forma de armazenamento energético ali nos fungos. Então, não vão ser somente as células animais, né? Mas também as células fúngicas vão estar fazendo a utilização desse, é, desse glucagon. Desculpa, desse glicogênio, tá, pessoal? Um outro exemplo importante que a gente vai ter seria o amido, né? Esse amido, ele vai ser de origem vegetal, né? Não é como o glicogênio que o animal ele pode produzir. O amido não, o amido o animal não produz. Quem produz o amido são justamente as plantas que vão produzir durante a fotossíntese e também vão ser formados pela união de várias moléculas de glicose. Só que nesse caso não vai ser no organismo animal ou fúngico, vai ser no organismo de plantas, tá certo? E aí, esse amido também vai ter função energética, então as plantas vão se utilizar desse amido, e nós também, né, quando nos alimentamos, principalmente ali de raiz, né, tubérculos, e outros tipos de alimentos de origem vegetal, a gente acaba também fazendo uso das moléculas de glicose ali que estão presentes nesse polímero, né, nessa união de glicose, nessa molécula de amido, certo? Temos também um outro polissacarídeo que é imprescindível que a gente tenha conhecimento, que é justamente a celulose. Então, a celulose, ela também vai ser formada por um polímero de glicose, tá? Só que vai ser um tipo de glicose que a gente vai dizer que ela é um pouquinho diferente. Então, o que é que vai acontecer? Essa celulose, ela vai ter função principalmente estrutural, porque ela vai fazer parte da parede celular das células vegetais. Então, ela vai conferir resistência e rigidez, além do próprio formato da célula vegetal. Então, como a gente pode observar aqui, ó, microscopicamente, a gente pode ver que essa parede celular, ela vai ser mais externa, tá? Então, eu vou ter primeiro parede celular, e depois eu vou ter membrana plasmática nessas células que vão compor as plantas, tá certo? E aí, como eu falei para vocês, esse tipo de glicose é um pouquinho diferente. Por quê? Porque se a gente comer celulose, nós seres humanos, nós não conseguimos quebrar essa celulose. Por quê, professor? Porque a gente não produz uma enzima chamada de celulase. Então, os seres humanos não são capazes de produzir a celulase, que é justamente o tipo de enzima que vai permitir a quebra dessa celulose em moléculas de glicose que poderiam sim ser aproveitadas pelo corpo. Então, nesse contexto, nós não aproveitamos do ponto de vista energético. Entretanto, essa celulose ela pode ser sim digerida por alguns tipos de animais, como por exemplo os ruminantes. O que é que acontece com os ruminantes? Os ruminantes, eles vão ter lá no trato gastrointestinal deles vários tipos de bactérias que vão conviver muito bem com eles, tá? Essas bactérias, elas vão ter a possibilidade, a capacidade de produzir a celulase. Então, dentro do ruminante, são as bactérias que produzem a celulase.
E essas bactérias que produzem celulases, elas vão quebrar essa celulose em moléculas de glicose, permitindo com que os ruminantes façam uso dessa energia, tá? E do ponto de vista ecológico, essa situação, né, essa convivência entre bactérias e entre ruminantes, nós chamamos de mutualismo. Então, o boi precisa dessas bactérias para sobreviver, assim como também as bactérias precisam do boi para sobreviver. Lembrando que os ruminantes, eles vão ter uma dieta muito rica em vegetais, né? Em plantas, na verdade. Então, eles vão comer muitas plantas. Então, como eles comem muitas plantas, eles vão precisar, sim, das bactérias para poder aproveitar essa energia. Senão, eles não conseguiriam aproveitar essa energia proveniente da dieta deles, né, que é a dieta convencional, e acabariam, nesse sentido, morrendo, né, porque não teriam essa troca. E aí as bactérias vão encontrar proteção, vão encontrar subsídio, né, para sobreviver dentro do ruminante, e o ruminante, em troca, vai ganhar ali também nutrientes. Então, é uma relação muito interessante, né? Um outro tipo de polissacarídeo que a gente tem que discutir é justamente a quitina. A quitina, pessoal, é um polímero de N-acetilglicosaminas, né? Então, nós vamos ter ali várias moléculas, né, que a gente vai chamar de N-acetilglicosaminas, que elas vão ter aminas na sua composição química, e elas vão ser muito importantes porque elas vão ter função estrutural, principalmente, como, por exemplo, compondo aí o exoesqueleto de artrópodes e também a parede celular dos fungos. Então, no exoesqueleto dos artrópodes, elas vão dar justamente aquela estrutura, aquela rigidez, né, permitindo a locomoção e a sobrevivência dos artrópodes. No caso dos fungos, elas vão estar na parede celular do fungo. E nesse sentido, como elas vão estar presentes na parede celular do fungo, elas vão permitir com que esse fungo ele tenha, sim, uma maior rigidez, tá certo? Além disso, nós também temos os carboidratos, que nós vamos chamar de carboidratos complexos. Então, um exemplo de carboidrato complexo que a gente vai ter são justamente aqueles alimentos integrais. Então, nós temos vários alimentos integrais que quando a gente come os alimentos integrais, a gente acaba ficando saciado, né, por mais tempo e até mesmo mais rápido. E por que é que isso acontece, professor? Porque os carboidratos complexos são aqueles carboidratos que são formados por carboidratos e proteínas, ou carboidratos e lipídios, ou carboidratos e outras coisas. Então, eu não vou ter somente carboidrato naquela composição. Então, como não tem somente carboidrato, acaba que é, esses componentes, né, eles vão acabar permitindo com que eu tenha um aporte de glicose por mais tempo na corrente sanguínea. Ou seja, o indivíduo ele vai acabar ficando saciado por mais tempo, sem a necessidade, por exemplo, de estar comendo de tempos em tempos. Então, a gente consegue passar intervalos de tempo um pouco maiores, né, se necessitar se alimentar de fato, e também permite uma maior saciedade. Então, eu acabo comendo quantidades menores, o que contribui, por exemplo, para a perda de peso. E também contribui para controlar os níveis de glicose na corrente sanguínea, já que o indivíduo não vai estar comendo, né, carboidrato ali o tempo todo, ou somente carboidrato. Então, eu trouxe aqui para vocês só um exemplo para vocês verem, ó, que eu tenho aqui uma molécula de açúcar, e aqui eu vou ter um aminoácido, que eu vou chamar de asparagina. Essa molécula de açúcar ela vai se unir ali com esse aminoácido, tá vendo? Liberando, né, uma molécula de água, permitindo com que, por meio de uma ligação do tipo glicosídica, eu tenha a união desse açúcar com esse aminoácido. E aqui eu tenho um outro exemplo também. Então, eu vou ter açúcar e outro aminoácido, que é a serina. Lembrando que aminoácidos, pessoal, eles são importantes porque eles vão compor as, as proteínas. Então, quando a gente tiver aula de proteínas, eu vou falar um pouquinho detalhadamente dos aminoácidos. Mas nesse contexto de carboidratos complexos, é imprescindível que a gente entenda que são aqueles carboidratos que vão ser formados por carboidrato mais alguma coisa. Geralmente, eu vou pensar em proteína, carboidrato, proteínas ou lipídios, algo nesse sentido, tá bom? E aí eles vão se unir também por meio de ligações glicosídicas, que nós vamos ter também uma síntese por desidratação nesse caso, uma vez que nós teremos a perda de uma molécula de água, tá certo? E aí eu trouxe aqui para vocês, só para a gente dar uma revisada, né? Eu trouxe um resumo do que eu falei, que foi bastante coisa já.
Então, a gente vai ter, nós temos os glicídios, que podem ser chamados de açúcares, sacarídeos, carboidratos ou hidratos de carbono. Então, vocês podem encontrar carboidratos com todas essas nomenclaturas, né? Eles podem ser classificados em mono, di ou polissacarídeos. Lembrando que monossacarídeos são aqueles que vão compor de 3 a 7 carbonos, como, por exemplo, glicose, frutose e galactose. Os disacarídeos vão ser basicamente a união entre dois monossacarídeos por meio de uma ligação glicosídica, em que nós teremos a formação, por exemplo, de sacarose, que vai ser a união da glicose com a frutose. Nós vamos ter a maltose, que vai ser a união de duas glicoses, e vamos ter, por exemplo, a lactose, que vai ser a união da glicose com a galactose. E temos também os polissacarídeos, que são a união aí entre vários monossacarídeos, né? No mínimo 13. No mínimo 13. A gente vai ter amido, que a gente viu que está presente basicamente ali nas plantas, que a gente acaba também consumindo na nossa dieta, uma vez que nós podemos, por exemplo, encontrar o amido no trigo, nós temos vários alimentos com trigo na nossa dieta comum, né? Temos a celulose, que vai ser encontrada ali principalmente também em vegetais, só que na parede celular. E temos também aí o glicogênio, que vai ser a principal reserva que nós vamos ter ali energética em animais, que encontraremos tanto no fígado como também podemos encontrar nos músculos, tá, pessoal? Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham compreendido tudo, que não tenham ficado dúvidas. E o próximo vídeo vai ser um vídeo sobre questões. Então, vamos resolver questões sobre o que a gente falou aqui e depois vamos falar um pouquinho sobre a digestão dos carboidratos, tá certo, pessoal? Então, é basicamente isso. Até a próxima.